E aí galera, tudo bom? Então, hoje a gente vai começar aqui no nosso canal, aqui no Ponto Triplo, uma série de resoluções aí de cálculo 1. Se você aí está precisando de cálculo 1, se você está precisando aprender cálculo 1, vem comigo agora. O link do PDF aqui vai estar aqui embaixo, tá? Vocês acessem aí e qualquer dúvida, porventura, alguma coisa que venha a surgir de dúvida das resoluções, comenta aqui embaixo que eu respondo você, tá bom? Só comentar aqui. A questão 1 aí, ó, vai estar escrita aí, eu vou ler e vocês acompanhem comigo. Tá escrito assim, ó: determine os locais do domínio da função f abaixo, nos quais a reta tangente ao gráfico é horizontal. E deu a função ali, ó: f de x igual a x ao cubo menos 12x quadrado mais 45x menos 3. Então ele quer saber os locais do domínio, ou seja, os valores de x, que é o domínio, nos quais a reta tangente, ou seja, a derivada em cada ponto é horizontal, ou seja, nula. Vamos começar aqui, ó. Eu vou colocar a função aqui para vocês. Questão 1 aí. Questão 1 então diz que a função f de x igual a x ao cubo, uma função polinomial, menos 12x ao quadrado mais 45x menos 3. Ele quer saber os locais, os valores de x para que a reta tangente seja horizontal, ou seja, nula. Vamos lembrar lá da reta tangente. Se a reta tangente for assim, ó, com certeza a função está crescendo, a taxa de variação é crescente. Se ela for assim, a taxa de variação é decrescente. Se ela for assim, com certeza a taxa de variação é nula, ou seja, ela é horizontal. É exatamente isso que o problema quer. Quer saber os valores de x, os valores do domínio no qual a função, no qual a sua derivada, a reta tangente, é zero. É isso que a gente vai descobrir. Vamos começar então derivando essa função. Derivada de uma função polinomial é bem fácil aqui, ó. Como é que a derivada, na notação, derivada em relação a x de, sei lá, uma função x na n. Então, estou fazendo uma função genérica, estou derivando em relação a x uma função genérica x na n, onde n pode ser 3, 2, é um número maior que zero aqui. Pode ser zero também, porque daí vai ser uma constante esse cara aqui, mas isso aqui é números inteiros maiores que zero geralmente. Então, isso aqui, ó, qual é a derivada de um polinômio? Eu desço esse cara aqui para baixo, ó, vai ficar n vezes x, diminuo a unidade lá em cima, n menos 1, e está aí a nossa derivada. Isso aqui é a derivada de um polinômio. Entendeu? Eu vou colocar aqui do ladinho e vou resolver a questão para vocês. Então, derivada de um polinômio em relação a x, vou botar assim, é igual, desce o n, x na n menos 1. Eu vou apagar aqui, ó, essa parte aqui que eu fiz para a gente resolver a questão. Tá, então vamos lá, ó. Se eu aplicar a derivada em toda a função, eu vou aplicar a derivada desse lado esquerdo e de cada termo. Eu não altero a equação. Então a derivada da função f em relação a x vai ser igual a derivada de x ao cubo em relação a x menos a derivada
de 12x ao quadrado em relação a x, mais a derivada de 45x em relação a x, menos a derivada de uma constante 3 em relação a x. Vamos ver se foi isso. Menos 12x quadrado mais... Todas essas constantes aqui na frente dos polinômios, aqui na frente dos coeficientes do polinômio, provavelmente dito, eu posso tirar para fora da derivada, porque é uma constante. Então vai ficar aqui, ó, a derivada, que eu vou botar por f, pela notação f' de x, vai ser igual a derivada de x ao cubo. Olhando para cá, ó, cai uma unidade, 3, x, no lugar do 3, diminua a unidade. 3 menos 1, ó, 3 menos 1 vai dar 2. Menos, ó, 12 é uma constante, está multiplicando, eu retiro para fora da derivada. Menos 12, derivada, ficou lá dentro x ao quadrado, diminuo 1, ó, desço 2, né? Diminuo 1 lá, x na 2 menos 1. Mais 45, posso tirar para fora da derivada de x em relação a x é 1. Por quê? Porque ficaria x na 1, aqui é 1, né? Ficaria 1 menos 1, 0. X, qualquer coisa elevada a 0 fora o 0 é 1. Menos a derivada de uma constante é nula. Ok? Então, f' de x, multiplicando aí na frente vai ficar x ao quadrado, 3x ao quadrado, menos 24x, aqui, mais 45, igual a 0. Fechou isso aí. Então eu quero saber onde é a reta tangente, então eu vou igualar isso aqui a 3x quadrado, menos 24x, que é a derivada, mais 45, igual a 0, porque a reta tem que ser horizontal. Como é que dá para resolver isso aqui? Dá para resolver por fórmula de Bhaskara. Eu vou ensinar um método para vocês, que eu vou ensinar no meu canal aqui, no decorrer de outros vídeos. Como é que funciona? Fazer para achar as raízes dessa equação aqui rapidamente. Se eu achar as duas raízes dessa equação, eu descubro os valores do domínio na qual isso é verdade, na qual essa derivada aqui, ó, é igual a 0. Ou seja, onde ela é horizontal. Então o que tem que fazer aqui? Ó? Eu igualei isso aqui a 0 e vou achar as raízes dessa equação aqui. Então vai ficar, do jeito que eu vou ensinar aqui, ó, o que tem que fazer? Pego b, divide por 2 e troco o sinal. Menos 24 dividido por 2, trocando o sinal, vai dar 24 dividido por 2, 12. Daria menos 12, trocando o sinal, fica mais 12. E já bota mais ou menos. Pego o a e multiplica pelo c e troco o sinal. Isso aqui é uma equação de segundo grau. Isso aqui é o a, o b e o c. Pego o a, multiplica pelo c e troco o sinal. 3 vezes 45, 45 mais 45 dá 90, 90, 135. 3 vezes 45 dá 135. Então vai ficar aqui, ó. E troco o sinal. Menos 135. Então, pego o b, divide por 2 e troco o sinal. Mais 12, bota mais ou menos. Pego o a, multiplica pelo c e troco o sinal e coloco aqui, ó. Menos 135. Agora pego o resultado aqui, ó, do b que tu dividiu por 2 e eleva ao quadrado. Ó. 12 vezes 12 dá exatamente 144. Coloca lá em cima diminuindo com aquele valor que tu tinha achado de a vezes c. 144. Quanto é que é 144 menos 135? É exatamente 144 menos 135 vai dar, se você tem dúvida, menos 135 vai dar, vai pedir emprestado isso aqui, né? Fica valendo 14. 14 até 10 vai dar 5, 9, né? Aqui vai dar exatamente, ó, 3 menos 3, 0, 0. Então vai dar exatamente 9. Então 9 deu aqui. O que faço? Tiro a raiz de 9.
Quanto é que é a raiz de 9? 3. Então, qual é o processo? Pega o B, divide por 2, troca o sinal, coloca aqui e já bota mais ou menos. Pega o A, multiplica pelo C e troca o sinal, bota aqui. Pega o resultado desse aqui, eleva ao quadrado e diminui com aquele lá. Diminui ou soma, né? Depende dos sinais desses caras aqui. Mais com mais dá mais, troquei o sinal, deu menos. Deu mais 9. Tira a raiz desse cara, dá 3 e coloca aqui já. E pega o resultado do A e coloca aqui embaixo. Pronto. Essa aqui são as tuas duas raízes. Uma tu pega o valor do mais e outra tu pega o valor do menos. Então vamos pegar x' aqui, vou chamar de x'. Vai ficar 12 mais 3, peguei o lado positivo, dividido por 3. E x duas linhas vai dar 12 menos 3 dividido por 3. 15 dividido por 3, 5. 12 menos 3, 9. 9 dividido por 3, 3. Pronto, está aqui as duas raízes. Então, qual é o valor do domínio na qual a reta tangente é horizontal? É os dois valores do domínio. Quando x é 3 e quando x é 5. Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí. Vamos para a segunda questão. E aí, galera, beleza? Vamos para a questão 2 então. Eu vou ler aí e vocês acompanhem comigo. A questão 2 é bem direta, ela diz assim, ó, determine a função derivada da função abaixo. Essa função que eu coloquei aqui, ó. Então ela diz que ela só quer derivada dessa função aqui. Menos 6x ao cubo, mais raiz quarta de x ao cubo, menos 3 sobre x quadrado, mais 18. Em primeiro lugar, ó, vamos ver só uma representação aqui, ó, só para dar uma lembrada. Se eu tenho uma raiz A, por exemplo assim, o índice aqui A, aqui dentro um valor de x elevado a b. Como é que eu transformo? Isso aqui está em forma de raiz. Como é que eu transformo isso aqui em forma de potência? Eu faço assim, ó. Eu coloco x e faço. Quem está na sombra aqui, ó? Isso aqui é uma sombra. Posso considerar como uma sombra. Quem está na sombra vai para o Sol. E quem está no Sol, ou seja, não tem nada aqui ó, protegendo ele, a gente pode pensar assim. Quem está no Sol vai para a sombra. Então, como é que tu transforma de raiz para potência? Eu uso essa regra. Quem está na sombra vai para o Sol e quem está no Sol vai para a sombra. Então isso aqui eu posso fazer com aquilo ali, ó. Raiz de x ao cubo, raiz quarta de x ao cubo. Isso aqui é igualzinho, usando aquela analogia ali. É x. Quem é que está na sombra aqui, ó? 3. Então vai ficar, ele vai para o Sol. Então vai 3 sobre. Quem é que está no Sol? 4. Vai para a sombra. Por que a gente faz isso? Porque é muito mais fácil tu fazer isso para lidar com as regras de potenciação, ou seja, x elevado a uma potência. É muito mais fácil trabalhar com a potência do que com a derivada tendo como raiz. Então, sempre quando aparecer raiz de alguma coisa, o que a gente vai fazer? A gente vai transformar a raiz numa potência. Como? Usando essa regra aqui. Quem está na sombra vai para o Sol e quem está no Sol vai para a sombra, porque ele ficou debaixo de alguma coisa. Beleza? Então, vamos lembrar outra regra aqui, ó, para mudar esse cara aqui, ó. Se eu tenho como é que eu faço para, por exemplo, se tiver 1 sobre x na n, por exemplo aqui. Como é que eu faço para pegar esse n e colocar para cima, esse x na n para cima? Eu faço assim, ó, x, e no lugar do n que está positivo aqui, eu troco o sinal dele. Isso aqui é a mesma coisa que x na menos n. Exatamente a gente vai fazer aquilo ali. Ali a gente tem menos 3 sobre x na 2, o que a gente vai fazer? Vai ficar menos 3. Eu quero passar para cima, exatamente pela mesma, para usar a mesma propriedade da potência de polinômios. Isso aqui é a mesma coisa que x elevado a menos 2, porque passou para cima. Tá? Então, no lugar daquilo ali, eu vou colocar isso aqui. Então, f de x, agora reescrevendo isso aqui, ó, f de x ficou menos 6x ao cubo, mais, quem é isso aqui agora? Vai virar isso aqui, ó, x elevado a 3 quartos, menos 3x na menos 2, mais 18.
Beleza? Qualquer coisa que vocês tiverem dúvida aí, coloque nos comentários aí e a gente responde. Vou apagar aqui agora. Tá, então qual é a regra que a gente vai usar? A regra da potência, né? A derivada de um polinômio, no caso aqui não necessariamente é polinômio, porque aqui ó, x elevado a 3 quartos não é um polinômio, porque para ser polinômio tem que ser números inteiros, mas eu posso aplicar para qualquer potência de x, então essa relação da derivada pode ser aplicada em qualquer potência de x. Então isso aqui ó, é x na n, derivada disso aqui vai ser igual, coloca para frente, multiplicando x e tira um expoente lá de cima. Isso aqui é a derivada de uma potência. Qualquer potência derivada de uma constante é nula. Por que é derivada de uma constante é nula? Exatamente porque assim, a derivada de zero é quanto? É zero. Então a derivada de uma constante é nula. Então eu vou tirar para frente esse 18, vai ficar 1, né? No caso ali. E como, na realidade aqui, ó, se eu tirar 18, na realidade não fica 0 dentro, fica 1, né? Por exemplo, 18, a derivada de 1 em relação a x. Como isso aqui não varia em relação a x, não tem taxa de variação. A derivada pela forma conceitual dela é uma taxa de variação, não tem taxa de variação, a taxa de variação é nula. Tá? Então a gente vai seguir isso aqui. Ó. Então o que a gente vai fazer? Vamos derivar isso aqui agora. Ó. Vai ficar f' de x igual. Então vamos derivar isso aqui. Ó. O que for constante vai sair para fora ali da derivada. Vai ficar menos 6. A derivada de x ao cubo. Quem é derivada de x ao cubo? Vamos aplicar essa regra aqui. Ó. Com tudo que é constante está multiplicando, eu tiro para fora aqui da derivada. A derivada, como é que eu fiz isso? Eu aplicando a derivada do lado esquerdo, é só aplicar a derivada em cada membro da função aqui, que eu acabo aplicando a derivada na função inteira, que é o que eu quero. Então, menos 6 vai tirar para frente, derivada de x ao cubo vai descer para frente o 3, multiplicando quem está ali, x, e tiro um de cima, 3 menos 1. Mesma coisa aqui, ó, mas vou aplicar a mesma regra. Vou descer o que tem lá em cima aqui embaixo, essa mesma regra aqui, e vou fazer o x e vou tirar um lá de cima. E aqui, o que eu vou fazer? A mesma coisa, menos 3 já está ali, vou descer o menos 2, vou tirar um lá de cima. E a derivada de uma constante é zero. Então, mais zero. Tudo bem? Se você não entendeu, você me pergunta aí. F' de x vai ser igual a menos 3 vezes 3, menos 18. Vezes x, 3 menos 1, 2. Mais 3 quartos de x. Vamos colocar aqui, fazer um MMC aqui rapidinho. 3 quartos menos 1. Dá para fazer, multiplicar em x. Ó. 4 vezes menos 1, menos 4. 1 vezes 3, coloca em cima, mais 3, sobre 4 vezes 1, 4, menos 1 quarto. Então isso aqui é menos 1 quarto. Então, isso aqui vai levar x na menos 1 quarto. Menos com menos mais 6, x na menos 3, mais 0 que eu não vou contabilizar. Então agora é só reescrevendo isso aqui, ó. Tá aí a derivada. Ó. A derivada é exatamente esse valor aí. Como é que a gente pode só arrumar isso aí? F' de x vai ser igual a menos 18, x menos 18, x ao quadrado, mais 3, ó. Como é que eu vou... Sabe aquela regra que eu coloquei aqui, ó? Que eu pegava o cara de baixo e passava para cima com sinal trocado, eu posso desfazer ela. Pegar o cara de cima, a potência de x de cima, se eu quiser botar para baixo, eu troco o sinal dela. Então aqui está menos 1 quarto, eu vou botar x na 1 quarto, ficaria, né? Mas quem está na sombra, ó, o que eu fiz aqui, ó, rapidinho? Isso aqui vai ficar, o 3 quartos vai ficar multiplicando, então ficaria isso aqui, não ficaria?
vou aplicar aquela regra ali, quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra. Isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre x raiz quarta de 1 aqui dentro, mas que não aparece. Da onde que veio isso? Quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra. Só que não vai aparecendo. Isso aqui é a mesma coisa que mais 3, né? Só recapitulando aí, ó. Vai ficar 3 quartos. Deixa eu ver, isso aí mesmo. Tá? Então, menos 18x² mais 3, vai sobrar um 4 aqui, né? Raiz quarta, aqui é um 4 e aqui sobrou 1. E mais, vou fazer a mesma coisa com isso, ó. 6 sobre x ao cubo. Então ficou isso aí. A derivada disso aqui então vai dar menos 18x² mais 3, 4 raiz de x elevado a 1, raiz quarta de x elevado a 1, mais 6x ao cubo. Ficou isso aí, ó. Espero que vocês tenham gostado. Essa aí foi a nossa segunda questão. Terceira questão agora. Terceira questão. Eu vou ler para vocês e vocês me acompanhem. Considere as funções f de x igual a raiz de x. E considere o g de x igual a menos x menos 5 vezes x mais 1. Isso aí que a gente tem. O que ele tem na letra A? O que ele pede na letra A? Determine a lei da função composta. Então, determine a lei da função composta f bola g. Ou seja, FOG. Okay? A lei disso aí, ou seja, a lei de formação disso aí. Como é que a gente vai fazer isso aí? F bola g é a função composta. Eu pego a g, que é a função g, e coloco dentro da f. É exatamente isso aqui. Eu pego a função g, no lugar do x da f, eu coloco g de x, que é aquela função ali. Tranquilo? Exatamente isso que a gente vai fazer. Tá? Então, a f de x está aquilo ali. Então, vou fazer ali agora. Ó. F de g, porque no lugar de g de x, é isso que a gente quer. Então, no lugar do x da f, eu vou colocar a função g. Mas quem é a função g? Isso aqui tudo. Então, vai ficar, no lugar do x da f, eu vou colocar a função g, que é isso aqui. Então, vai ficar menos x menos 5 vezes x mais 1. Tá? Eu posso dar um arrumado isso aqui, mas primeiro ele pede a lei é isso aqui, morreu aí, mas eu posso dar um arrumado isso aqui, ó. A única coisa que eu posso fazer é multiplicar isso aí, né? Fazer isso aqui, ó. Posso colocar isso aqui dentro, ó. Vou fazer aqui do lado, tá? Vai ficar menos x mais 5, o que eu fiz aqui? Multipliquei esse e multipliquei esse, troquei o sinal desse e desse. Tem que trocar o sinal de um só, não pode trocar dos dois. Quando está multiplicando dois fatores aqui em produto, se tiver um sinal de menos, tem que trocar um só, senão tu altera a equação. Se tu multiplicar, por exemplo, trocar o sinal desse e desse fator, vai dar outra coisa. Por exemplo, 3 quartos, se eu colocar menos 1, menos 3 vezes 4 dá menos 12. Se eu trocar o sinal dos dois, ficar menos 3 vezes menos 4 dá mais 12. Mais 12 é diferente de menos 12. Então, quando tem produto de dois fatores e um sinal de negativo ali na frente, eu tenho que trocar o sinal de um só. É diferente se tivesse uma soma de dois fatores. Aí eu tenho que trocar o sinal dos dois. Então, vou colocar isso aqui, a mesma coisa que ali, ó, menos x mais 5 vezes x mais 1. Mas o que eu posso fazer é fazer a distributiva aqui, ó. Menos x ao quadrado menos x mais 5x mais 5, que é igual a menos x ao quadrado mais 4x mais 5. Vê se é isso aí? Menos x ao quadrado menos x mais 5x mais 5. Então vai ficar menos x quadrado mais 4x mais 5. Fechou. Mas o que eu posso fazer é chamar isso aqui de dentro disso aqui. Mais 4x mais 5. Letra A respondida. Essa é a lei da função f bola g. Essa aí estava fácil. Então,
A letra B. A letra B pede o domínio desse cara e a imagem. Quem é o domínio? O domínio são os valores de x. São os valores correspondentes de x. Ou seja, eu pego os valores de x da função que essa função pode assumir. Existem algumas restrições nesse domínio. Como é que eu sei? Existem 3 restrições mais básicas. Qual é a delas? Em primeiro lugar, assim, ó, se tiver uma raiz para tudo que tem dentro da raiz, sei lá, qualquer coisa que tiver aqui dentro da raiz, existem 3 restrições básicas do domínio. Se eu tiver aqui, ó, e eu vou citar as 3 aqui antes de fazer aquela ali. Essa primeira é exatamente essa aqui que a gente tem, mas eu vou citar as 3 aqui, ó. Se tiver só raiz de índice par aqui, não precisa ser 2, tá? Raiz de índice par, raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta. Quais as 3 restrições? Se, por exemplo, tiver um número em cima e aqui, ó, e o cara aqui de baixo, e se tiver um número em cima e a raiz do cara de baixo. Existem 3 restrições do domínio. Qual é a primeira? A primeira é que se tiver só raiz de índice par, tudo que tem aqui dentro tem que ser tudo que tem aqui dentro. Que eu chamei dessa, que eu circulei aqui, ó. Porque, mas por que tu não botou x? Porque não precisa ser x, pode ser 3x mais 4, ou x quadrado mais 9. Então tudo que tem aqui dentro, ó, tudo que tem aqui dentro tem que ser maior ou igual a zero. Tudo que tem aqui dentro. Note que eu não coloquei o x, por quê? Porque pode ser x ao cubo, pode ser qualquer valor aqui. Nesse caso aqui, ó, a única restrição é que o que tem aqui dentro tem que ser diferente de zero. Não pode assumir, os valores de x não pode. O cara que zerar o denominador não pode, porque algum número sobre o denominador, zerando, não dá algo determinado, dá uma indeterminação no cálculo. Ou seja, não pode assumir, tem que assumir valores diferentes de zero aqui embaixo. E quando tiver isso aqui, ó, tem que ser valores maiores que zero. Ah, mas por que não pode zerar? Porque esse cara não pode zerar, assim, não pode zerar aqui, não pode zerar aqui. Então, esses valores aqui tem que ser maior que zero. Por que não dá negativo? Porque negativo é o campo dos números complexos. Ou seja, vocês vão ver, i é igual a raiz de menos 1. Ou seja, o que tem aqui dentro é uma raiz quadrada de índice de raiz de número negativo. Daí sim, daí entra números complexos. Como a gente está falando de reais, não tem isso. Então, qualquer uma das 3 restrições. Olhando para cá, não está dividindo ninguém, então não é nenhum dos 2 casos, só pode ser esse caso aqui primeiro. Então, o que tem dentro para determinar o domínio é isso aqui que a gente olha. Qual é dos 3 casos que a gente olha? Esse primeiro aqui, ó, que o que tem dentro da raiz tem que ser maior ou igual a zero. Então, é isso que a gente vai fazer. Eu vou pegar agora, vamos apagar isso aqui. Eu já sei, então, uma revisãozinha básica. Eu já sei que o que tem dentro da raiz tem que ser maior ou igual a zero. Então, é isso que eu vou fazer, ó. Eu vou pegar aquele cara ali, ó. Eu vou pegar já da forma fatorada, ó, que está aqui em cima. Vou só pegar e vou trocar o sinal desses dois aqui que nem eu tinha feito antes, ó. Eu sei o que tem aqui dentro, ó. X menos x mais 5 vezes x mais 1. Com certeza, para isso ser válido, eu quero valor de x para que o domínio exista. Tem que ser maior ou igual a zero. Tá, em primeiro lugar, o que eu vou fazer? Quando que 2 fatores são maior ou igual a zero? Quando um é maior ou igual a zero e quando o outro é maior ou igual a zero. Tá, é isso aí que eu estou a fim de fazer. Então, primeiro eu vou fazer o jogo do sinal para esse cara aqui, ó. Vou ver aonde esse cara é zero, ó. Menos x mais 5 igual a zero. Vou só ver onde é que ele é zero. Então, vai ficar menos x igual a menos 5. X vai ser igual a 5. Então, no 5 ele é zero. Exatamente isso que eu vou fazer, ó. Vou fazer uma reta aqui, ó. Uma reta, que é a reta real. Vou colocar para essa função aqui, ó. Tem essa função aqui, menos x mais 5. E vou ver onde é que ele é zero. Ele é zero aonde? No 5. Então, vou botar o 5 aqui. Vou botar uma linha fechada, por quê? Porque o valor entra no zero. 5 aqui. Eu olho o A. O A dele é negativo. Lembra lá, se o A for positivo é assim, se o A for negativo é assim. Então, o A aqui é negativo. Essa reta seria algo mais ou menos assim, ó. Então, para cima do eixo é sempre positivo, então qualquer valor aqui, ó, vindo pela esquerda do 5 é positivo, e para baixo do eixo é negativo, qualquer valor para lá, para a direita é negativo, ó. Pronto, fiz estudo do sinal dela. Tá? Agora, vou analisar outra função.
Vamos analisar outra função. X mais 1. X mais 1. Vou igualar a zero também. X igual a menos 1. Vou colocar aqui uma representação real para a função x mais 1. E vou colocar no menos 1, aqui é 5, vou colocar o menos 1 aqui, vou botar fechado ali. Por que eu vou colocar fechado? Exatamente porque é igual a zero, ou seja, aquele valor entra. Eu vou olhar lá, o a é positivo, então vai ser algo mais ou menos assim. Ó. Aqui são valores abaixo de zero, abaixo do gráfico, negativo. Aqui são valores acima do gráfico, positivo. Tá, agora o que eu quero na real? Eu quero essa função aqui, ó. Eu quero a multiplicação das duas, é isso que eu quero. Para mim descobrir o domínio, não é isso que eu quero? Então vou fazer uma reta real aqui, ó. E vou, ó. Aqui é 1, tá aqui. 1. E aqui é quem? Por que eu botei fechado? Porque o valor do zero entra aí no 1 e no 5. Opa, aqui é menos 1. No menos 1 e no 5, ele é zero, então ele vai entrar. Entendeu? Menos 1 e o 5 entra, porque são valores o quê? São valores maiores ou iguais a zero. Então vamos fazer o jogo de sinal, não quero a multiplicação das duas. Aqui eu tenho uma função, estudo de sinal uma função, aqui eu tenho estudo de sinal da outra. O que eu quero? A multiplicação das duas. É só multiplicar, ó. Mais com menos nesse campo, mais com menos dá menos, então aqui é menos. Mais com mais dá mais, aqui é mais. E menos com mais dá menos. O que eu quero na realidade? Eu quero aonde esse produto é maior ou igual a zero, assim, aonde esse produto é negativo, aonde que ele é positivo e aonde que ele é negativo. Então aonde que esse produto aqui é maior ou igual a zero? É nesse campo aqui, ó. Qual é o intervalo? Intervalo de menos 5, de menos 1 até 5. Então o domínio já está respondido, ó. O domínio vai ser de menos 1 fechado, nota que eu coloquei fechado porque ele entra, porque é igual a zero também. Se fosse só maior que zero, era intervalo aberto, mas como é maior ou igual, ele entra, eu fechei nele. Até o 5 fechado. Está aí respondido a letra B, a parte do domínio. Agora vamos para a parte da imagem. O que é a parte da imagem? A imagem agora são os valores do y, pode assumir. Então como é que a gente vai fazer? Vamos ver. Olha aqui, ó. Eu tenho essa função aqui, não tem? Vou colocar aqui, ó. Eu tenho essa função aqui, ó. Como é que a gente pode olhar essa função? Os valores do y pode assumir, olhando essa função aqui, ó, tem que lembrar lá, ó, da equação do segundo grau, ó, é uma função. Eu olho o a aqui, ó, é uma função decrescente, no caso, decrescente não, porque ele é crescente, zero e decrescente, no caso da sua derivada, mas ela é uma função com a negativo, ou seja, a concavidade dela é para baixo, ou seja, ela tem um ponto de máximo. Ela não tem um ponto de mínimo da onde pode começar, mas ela tem um ponto de máximo. Essa função não pode assumir um ponto maior que o máximo, ou seja, que o vértice dela ali. E como é que eu acho o vértice dela? Eu posso descobrir por dois jeitos. Um é o y vértice. Na verdade, eu tenho que descobrir o y vértice, porque o y, essa função vai ter um máximo. Se ela tem um máximo, a sua raiz também tem um máximo, e essa função, o máximo que ela pode assumir é a raiz dessa função aqui. Porque valores maiores que isso, não pode. Por quê? Porque uma função com a negativo, ela tem uma concavidade para baixo, ela vem de menos infinito até um valor máximo, chamado y do vértice. E onde é que é? Quem é esse cara? Y do vértice é menos delta sobre 4a. Ou simplesmente o que eu faço? Eu derivo esse cara aqui igual a zero. Exatamente, eu vou descobrir aonde a derivada aqui é nula, x, aonde a derivada é nula, depois eu descubro o y do vértice. Então vamos lá, rapidinho, ó. Quem é o delta? Vamos lembrar aqui, o delta é b quadrado menos 4ac. Olhando para essa função aqui, ó. Quem é o b quadrado? Quem é o b? O a, o b e o c. Quem é o b? O 4. Então esse aqui vai ficar, ó. Vou resolver aqui em cima, ó. B quadrado, 4 ao quadrado, menos 4 vezes o A, quem é o A? Menos 1, vezes o C, quem é o C? É o termo independente aqui de dentro, que é o 5. Fazendo aqui, ó, 4 ao quadrado, 16,
Menos com menos mais com mais, 4 vezes 5, 4 vezes 1 vezes 5, 20, vai dar 36. 16 mais 20, 36. Então isso aqui vai dar menos 36, que é o delta, sobre 4A. Quem é o A? É menos 1. Ó, já descobrimos, o Y vai dar menos 36 sobre menos 4. 36 sobre 4 é 9. É 9. Mas você vai colocar 9? Não. Por quê? Porque 9 é a função aqui de dentro, o valor máximo que ela pode assumir. Só que ela não esquece que a gente não quer o valor máximo dessa função. A gente quer o valor máximo dessa aqui, ó. E ela está dentro de uma raiz. Ou seja, qual é o valor máximo que aquela função pode assumir? Exatamente a raiz de 9. Porque está dentro daquela raiz ali. Raiz de 9 é 3. Ou seja, quem é então a imagem dessa função f bola g? É exatamente os valores negativos. Vou colocar aqui então a imagem dessa função. É valores negativos que vem da onde até onde? Ela vem de menos infinito, ou seja, ela pode assumir valores de menos infinito. Pode assumir valores qualquer um de menos infinito até 3. 3 fechado, porque quando eu assumir aquele valor ali, vai ter um valor máximo ali. Tá? Opa, infinito aqui tem que ser sempre aberto. Por definição, porque menos infinito não é um número. Ou seja, vamos olhar aqui, ó, vamos só recapitular isso aqui. Ó. Vou apagar aqui. Vamos ver se isso é verdadeiro, tá? Deixa eu olhar aqui, ó. Essa função aqui de dentro pode assumir valores negativos, tá? De menos infinito. Mas aqui realmente pode menos infinito. Uma raiz, quando é que uma raiz dá menos infinito? Nunca, né? Ou seja, a raiz de alguma coisa só pode ser maior ou igual a zero. Então, o que a gente vai fazer? Vai tirar fora esse menos infinito e vai botar o que aqui? 0 fechado, porque ela pode assumir 0 até 3. Fechou. É esse aqui o valor dessa função aqui. A função da imagem dessa função. Ah, por que tu tirou o menos infinito? Exatamente por isso aqui, ó. Aqui de dentro tu pode menos infinito, porque essa aqui, ó, essa função aqui, ó, ela vai do menos 1. Estou desenhando como se fosse o xx. A 5 e ela seria algo mais ou menos assim, ó. E teria lá um vértice dela, ó, só um esboço aqui, 9. Ela pode ser negativa, só que aqui, ó, essa função aqui não vai ser nunca ser negativa, porque é raiz de alguma coisa. E raiz de algo só pode ser maior ou igual a zero. Raiz de um expoente par só pode ser maior ou igual a zero, nunca vai dar esse aqui negativo. Então ele vai de 0 fechado, que pode ser, até 3. Por quê? Porque 3 é o valor máximo dessa função. Isso aí. Entendeu? Então temos que cuidar qual é a função composta que está gerando aquilo. A função de dentro, ela vai mandar no domínio, mas a função de fora, tem que analisar ela para te ver os intervalos aonde ela pode assumir. Então tá, galera, beleza? Essa foi a questão 3, vamos para a questão 4 agora. E aí, galera, beleza? Vamos para a questão 4 agora. Eu vou ler com vocês, vocês me acompanham. Diz assim, ó. Esboça o gráfico de uma função f que apresente ao mesmo tempo as seguintes características. A. O domínio da função f são os reais menos o 3. O que quer dizer? Que o 3 não entra. O domínio, o 3, o x sendo x igual a 3, não faz parte do domínio. Então não está definido em 3. B. O limite de x tendendo a 3 pela direita da função é igual a menos infinito. Então, quando x tende pela direita, a função tende a menos infinito. A C, o limite de x tendendo a 3 pela esquerda da função tende a mais infinito. Outra característica ali da D, a função em x igual a 4 é igual a 0. E a última, x, o limite de x tendendo a menos infinito da função é igual a 0. Tá? Então vamos começar assim, ó. Ele pede para só a gente mostrar o gráfico aí dessa função.
essas seguintes características aí. Tá? Então vamos começar aí. O domínio da função 4, questão 4. O domínio da função, então vamos colocar aqui já o gráfico. Ó. Vamos colocar aqui mais ou menos. Ó. Posso definir aqui, ó. Não está perfeito, né? Longe de ser uma reta, mas vamos colocar aqui ó, a função. Tá? Aqui é o eixo, o f de x e aqui é o x, tá? Vamos colocar aqui só um esboço, tá, desse gráfico aqui, só para me ajudar vocês. O que diz? Ela não está definida em 3, ou seja, tem que ter uma assíntota aí, ó. Em 3. Tem que ter uma assíntota vertical em 3. Por que eu sei que tem que ter uma assíntota vertical em 3? Porque, como que eu sei? Porque o x tendendo a algum valor, ou seja, algum número real, e a função tendendo a mais ou menos infinito, com certeza tem uma assíntota vertical. Então vamos lá, ó. Aqui é 3. Quando o x tende, não está definido em 3, ou seja, é uma assíntota, mas por que eu sei que é uma assíntota vertical? Porque quando o x tende a algum valor e a função tende a mais ou menos infinita, com certeza é uma assíntota vertical. Tá? Então vai ficar ali, ó. O limite de x tendendo a 3 pela direita é menos infinito. Então, ó, pode ser que seja assim. Ó. Quando o x tende por valores tendendo pela direita, a função tende a menos infinito. Ou seja, algo assim. Ó. E vai tender a menos infinito. Então, quando o x tende a valores positivos, ou seja, o valor de 3 tendendo pela direita, a função tende a menos infinito. Exatamente o que está representado aí. Tá, e que valor é esse aqui? É o valor que ele diz ali, ó. Quando a função é 4, f de x é igual a 0. Então, eu já sei, ó, nesses valores aqui, ó, eu sei que aqui é 4. Ó. Nesse valor aqui, ó, quando a função, ou seja, quando x é 4, a função é 0. Exatamente o que está dizendo ali, ó. Que f de 4 é igual a 0. Ou seja, quando o x é 4, a função é 0. Então, já sei que aonde cruza o eixo x, é exatamente no ponto 4. Por quê? Porque a função nesse ponto é 0. Exatamente o que diz ali. F de 4 igual a 0. Quando cruza, o lugar de cruzamento do eixo x, a função, ou seja, f de x, o y no caso, que é o f de x, é igual a 0. Então, já sei que ali é 4. Tá? Pra cá eu não sei como é que está acontecendo, só sei até aí. Então, eu sei também, ó, que o limite de x tendendo a 3 negativos é mais infinito. Então, pode ser que seja assim, né? Eu vou montar assim e depois a gente vai acrescentando as coisas, ó. Vou colocar assim, ó. Quando o x tende... aqui a assíntota não encosta na assíntota, só vai tangenciando ali, ó, sem encostar. Então, quando o x tende a 3 pela esquerda, a função tende a mais infinito, ou seja, valores muito altos. E falta uma. Quando o x tende quando o x tende a menos infinito, são valores negativos. Ó. Quando o x tende a menos infinito, existe uma assíntota horizontal. Por que eu sei que é uma assíntota horizontal? Porque quando o x tende a algum valor real e a função tende ao infinito, é uma assíntota mais infinito ou menos infinito, é uma assíntota vertical. E quando o x tende a mais ou menos infinito e a função tende a um valor real, é porque tem uma assíntota horizontal. Rimou. Então você tem que gravar bem. O que tem que gravar? Quando o x tende a algum valor real e a função tende a mais ou menos infinito, é porque tem uma assíntota vertical. E quando acontece ao contrário, quando o x tende a mais ou menos infinito e a função tende a um valor real, é uma assíntota horizontal. Então, o que está dizendo ali? Ó? Quando o x tende a menos infinito, ou seja, valores negativos, a função tende a 0.
Então, ó, quando x tem de valores muito negativos, a função tangencia aqui, mas não encosta no zero. Ó. Bom, pronto. Ah, mas qual é esse valor aqui? Eu não sei quanto é que é aquele valor. E não deixa claro. Isso aqui é só um esboço com essas características. Eu não sei quanto que é esse aqui. Ó. A função não deixa, a função diz onde corta o eixo x, não onde corta o eixo y. Então não tem como saber através dessas informações que ele deu. Então o que eu posso fazer? Ó, o domínio, vamos ver se está tudo certo. O domínio de f é os reais menos o 3. Fechou? Isso aqui vai para lá, né? Reais, ou seja, o domínio são os valores de x menos o 3. Fechou? Quando o limite de x tendendo a 3 pela direita é menos infinito, ou seja, valores bem tendendo a infinito, só que negativos. Tá certo? Quando tende pela esquerda são valores positivos tendendo a infinito. F de 4 igual a 0, quando x é 4 a função é 0. E quando x tende a valores negativos pela esquerda, quando x tende a valores menos infinito, ou seja, vindo aqui pela esquerda, a função tende a valor real, ou seja, tem uma assíntota horizontal. Quem é a assíntota horizontal aqui? É y, f de x igual a 0. Essa é a nossa assíntota horizontal nesse caso. Espero que tenha ajudado vocês. Essa foi a questão 4. Vamos para a questão 5 agora. Questão 5 aí, ó. Acompanhe comigo. Analise a continuidade da função abaixo no ponto x igual a 13. Quer saber se a função é contínua no x igual a 13. Ele te dá uma função por partes aí, ó. O que é a função por partes? Essa aqui é a nossa 5. 5, desculpa. Essa função por partes, o que é uma função por partes? É uma função regida por uma lei de formação com mais de uma sentença. Ou seja, a função que de tal intervalo a tal intervalo o valor do x, ela obedece a uma lei da função. Por exemplo, x quadrado, por exemplo, de x igual a 0 até x igual a 1, a função é x quadrado. De x igual a 1 até x igual a 4 é x mais 2, por exemplo. Então ela vai mudando a lei de formação da função, dependendo com o domínio, com os valores de x que ela está assumindo ali. Então ela é dada essa função f de x é dada pelaquela função ali, ó. Por partes, ó. Ela diz que essa função é x quadrado menos 9 sobre x menos 3. Se o quê? Se x é menor que 3. Então, se x for menor que 3, é essa função aqui que manda. 2x, se x é igual a 3. Se x for igual a 3, é exatamente igual a essa função aqui que manda. E se por acaso x for maior que 3, é essa função que manda. E quer saber? Analise a continuidade da função no ponto x igual a 3. Ele quer saber se a função é contínua em x igual a 3. Como é que eu sei se a função é contínua? Temos que lembrar, a função é contínua se o limite de x tendendo a um valor a pela esquerda da função for igual ao limite de x tendendo a esse valor, esse mesmo valor a, só que tendendo pela direita da função. Se esse limite de x tendendo a pela esquerda dessa função for igual ao limite de x tendendo a esse valor a pela direita dessa função, isso tem que ser igual à função no ponto, ou seja, que ponto a gente escolheu? O ponto A. Então é só se ligar aqui, ó, limite de x tendendo a pela esquerda da função tem que ser igual ao limite de x tendendo a pela direita, isso tem que ser igual à função no ponto. Tá? Então vamos analisar isso aí. Ó. Isso aqui, para uma função ser contínua em um ponto, ela tem que obedecer isso aqui. Se não obedecer isso aí, é porque a função não é contínua nesse ponto aqui. Ele quer ver a continuidade em x igual a 3. Então vamos começar a jogada, tá? Vamos começar a jogada aqui, ó. Vamos ver se o limite, vamos ver aqui, limite, vamos ver quanto é que é o limite de x tendendo a... Professor, quem é meu A? Meu A é 3, né? Porque eu vou analisar o que é a continuidade no 3. O A é o valor real na qual eu quero analisar a continuidade. Então quem é meu A? O A nesse caso é 3. Então o limite de x tendendo a pela esquerda, ou seja, 3 pela esquerda, da função. Mas quem é a função?
x tendendo à esquerda são valores menores que 3, ou seja, pode ser 0, 1, 2, até 3. Não pode ser 3, porque em x igual a 3 é esse cara que manda aqui, ó. Então valores menores que 3 é essa função aqui que rege. Então vamos colocar ela, ó. O limite de x tendendo a 3 pela esquerda é essa função aqui que manda. Então é o limite dela que eu vou fazer. X quadrado menos 9 sobre x menos 3. Vamos olhar agora para esse limite aqui, vamos ver quanto é que dá. Como é que eu posso fazer aqui? Ó? Aqui tem o x menos 3 aqui. Vou pegar esse cara aqui, ó. Vou analisar. Ó. Vamos colocar, em primeiro lugar, o que vocês têm que tentar fazer sempre? Colocar o valor desse cara aqui na função. Dependendo do que der, pode dar problema ou não. Estou fazendo essa primeira parcela aqui. Ó. Então vamos colocar x igual a 3 aqui. Ó. Vai dar 3 ao quadrado. Ó. Vou fazer rapidinho aqui. Ó. 3 ao quadrado menos 9 sobre 3 menos 3. Isso aqui dá igual a 9, menos 9 dá 0 sobre 0. Opa! Uma indeterminação. O que vai acontecer? Não posso escolher esse valor. Do jeito que está. Então vou ter que fazer uma transformaçãozinha algébrica aqui para mim poder descobrir esse limite, porque isso aqui deu uma indeterminação 0 sobre 0. Depois a gente vai aprender a fazer loop e tal, isso aqui. Derivando em cima, derivando embaixo, vamos descobrir quem é esse valor, mas como a gente não pode usar aqui agora, a gente vai descobrir usando limites mesmo. Como é que eu faço isso? Acho as raízes do cara de cima e tento simplificar com x menos 3 embaixo. Vem comigo então, ó. X ao quadrado menos 9. Vou achar as raízes aqui, ó. Vou igualar a 0, né? O que é raiz? O que é um zero de uma função? Quando iguala a função a 0. Então vai ficar x ao quadrado, vou passar esse lado aqui igual a 9. X vai ser igual a raiz de 9. Quanto é que é raiz quadrada de alguma coisa? É mais ou menos 3. Então vamos colocar aqui, ó, quem é esse polinômio? Fatoração de polinômio. Esse polinômio aqui que eu vou chamar de g de x, ele é o a, que é o cara que acompanha o maior termo, vezes x menos uma raiz, vezes x menos a outra raiz. Ah, se tivesse 30 raízes, vezes x menos a outra raiz, vezes x menos a outra raiz, vezes x menos a outra raiz. Então o que ele tem que fazer? Quem é o a aqui? Ó? É o cara que acompanha o maior termo deles, ó? O cara que está na frente, o coeficiente do x de maior grau. Quem é? 1. Então o a, ó, fatorando esse cara aqui, o a é igual a 1. Vezes x menos uma raiz. Quanto é que deu as duas raízes? Uma deu mais 3 e a outra menos 3. Então, vou pegar de cima agora. Menos, então, as duas raízes são essa aqui. Menos 3, né? Peguei uma raiz. Vezes x menos a outra raiz. Só que a outra raiz é menos 3. Menos 3. Fazendo isso aqui, x menos 3. Vezes, menos com menos dá mais. Isso aqui vai dar x mais 3. Pronto, vou colocar lá, ó. Então isso aqui, ó, é isso aqui que virou. Então isso aqui virou limite de x tendendo a 3 pela esquerda de quem? De x menos 3 vezes x mais 3 dividido por x menos 3. Olha que legal. Apareceu o cara aqui embaixo, o cara que eu queria. Então o que a gente tem que fazer? O que a gente tem que fazer? Posso simplificar. X menos 3 com x menos 3. Então, botando aqui embaixo, limite de x tendendo a 3 pela esquerda vai ser igual a x mais 3. Agora substituo. Substituindo 3 aqui vai ficar 3 mais 3, 6. Então o limite de x tendendo a 3 pela esquerda é 6. Já vou botar aqui, ó. Limite de x tendendo a 3 pela esquerda da função, vou botar aqui a função genérica aqui, que é uma daquelas parcelas, vai ser igual a 6. Vou para outra. Se der 6 nas 3, é porque o que acontece? A função em x igual a 3 é o que? Contínua. Então vamos lá. Vamos continuar aqui, eu vou apagar aqui. Vamos fazer agora o limite de x tendendo a 3 pela direita. Ó, o limite. Fazer essa outra parcela aqui, essa outra parte aqui. Tem que dar tudo 6. Limite de x tendendo a 3, agora que é o a pela direita. Na direita, quem é que manda? Essa aqui? Você acertou? Será que é? Não é. Porque essa aqui, a função que manda é x igual a 3. O que você quer? Em x maior que 3, porque ele está vindo pela direita. Então é essa função que manda aqui. Vou colocar aqui, ó.
x ao quadrado menos 3. Vamos ver quanto é que está esse limite aqui. O que tem que fazer? Tem alguma indeterminação aqui? Não, primeiro eu tento colocar ali no lugar do x, porque isso aqui ainda mais é o limite de polinômio. Então, em primeiro lugar, eu vou tentar colocar esse valor de x aqui. Vamos colocar aqui, ó, 3 ao quadrado menos 3. Pô, 3 ao quadrado é 9. 9 menos 3, 6. Bateu. Ou seja, esse cara aqui, ó, eu não vou escrever tudo de novo, esse cara aqui também é 6. Para a função ser contínua, esse cara já deu 6, esse cara já deu 6, só falta quem? F de A deu 6. Quem é o A? O A é o 3. Se eu pegar e substituir o 3 na função, também tem que dar 6. Se der 6, o que pede a questão? Para a gente fazer uma análise se a função é contínua em x igual a 3. Se esse cara der 6, esse cara der 6, esse cara der 6, é porque realmente a função é contínua em x igual a 3. Então o que falta a gente fazer? F de A. Mas quando x é igual a 3, quem é a função que manda? Essa aqui, ó, 2x. Exatamente o que é isso que eu vou fazer. F de 3, que é o nosso A, vai ser igual a 2x, mas antes, f de x é essa função que manda, quando x é igual a 3. Mas no lugar do x eu vou colocar quem? 3. Então, f de 3 é igual a 2 vezes 3, que é quanto? Quanto, meus amigos? 6. Bingo! O que aconteceu aqui? A função, como os três valores deram iguais, é por quê? Porque a função é contínua em x igual a 3. Beleza, galera? Essa foi a questão 5. Vamos para a questão 6 agora. Questão 6 aí, ó. O que vai acontecer aí? Ele pede para calcular uns limites abaixo. 6A. Vamos começar com a letra A aí. Ele pede para calcular o limite quando x tende a menos 5 de quem? De x mais 5 sobre x quadrado mais 2x menos 15. O que eu vou fazer primeiro? Polinômios. Vou tentar substituir para ver se vai dar problema. Quando substituir em cima, ó, menos 5 com mais 5 já vai dar 0. E vou ter que ficar prestando atenção para ver se embaixo vai dar 0. Daí vai dar uma determinação, não tem como eu resolver direto, vou ter que fazer uma manipulação algébrica aí. Vou substituir aqui, ó, menos 5 ao quadrado, mais 2 vezes menos 5, menos 15. Isso aqui vai dar 25, menos 10, menos 15. Isso aqui vai dar menos 25, mais 25, isso aqui vai dar 0. Opa, 0 sobre 0, uma indeterminação, vou ter que fazer uma manipulação algébrica. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer isso? Vou achar as raízes dessa equação aqui, ó. Então vamos achar as raízes dessa equação. Provavelmente vai aparecer o fator x mais 5 e eu vou conseguir cancelar, simplificar ele. Vamos achar as raízes dessa equação aqui, ó. Sempre vou atrás das raízes. Fazer do método aí que eu ensinei aí no vídeo primeiro, se não me engano. Ó, pega o b, divide por 2 e troca o sinal. Menos 1, já bota mais ou menos. Pega o a, multiplica pelo c e troca o sinal e coloca aqui, ó. 1 vezes menos 15 vai dar menos 15. Trocando o sinal, mais 15. Pega o resultado do b aqui que deu aqui embaixo, eleva ao quadrado. Menos 1 ao quadrado dá 1. Coloca aqui em cima e faz com esse cara ali. 1 mais 15, 16. Tira a raiz desse cara. A raiz de 16 é 4. Pega o valor do a, que é 1 aqui, e coloca embaixo. Pronto, daqui vai sair as duas raízes. Ó. Sempre assim. Sempre dá, professor. Sempre dá. Esse método sempre dá em qualquer raiz. Você, tchau, já era Bhaskara. Só fazer isso aqui para achar as raízes. Então, menos 1 com mais 4, ó, uma raiz vai sair daqui, ó. Ah, mas só serve para soma de produto. Não, serve para qualquer valor. Raiz, número com raiz, tu já vai ver se é raiz complexa, tu já vai ver tudo. Então, x' vai ser, ó, menos 1 mais 4, peguei o positivo, dividido por 1. X duas linhas vai ser menos 1 menos 4 dividido por 1. Então, isso aqui vai dar, ó, menos 1 mais 4 vai dar 3, dividido por 1 é 3. E aqui vai dar menos 5. Beleza? Então vamos lá fatorar esse polinômio aqui, ó. Esse polinômio aqui, fatoração de polinômio. Vamos recapitular aí, ó. É o a que multiplica. Quantas raízes tem aqui, ó? Esse cara aqui vai ditar duas raízes, então vai ser
x menos uma raiz, que eu vou chamar de x', que a gente chamou ali, vezes x menos a outra raiz, x duas linhas. Quem é o A? O A é o cara que acompanha o valor do x com maior grau. O cara que tem aqui é 1, né? Então vai ficar, isso aqui vai ser igual a 1 vezes x menos uma raiz, 3, vezes x menos a outra raiz, menos 5, que deu ali. Isso aqui vai ser igual a x menos 3 vezes x mais 5. Olha o que aconteceu aqui, ó. Apareceu o bendito x mais 5. Então, substituindo aqui, ó, limite de x tendendo a 5 a menos 5, vai dar em cima x mais 5 e embaixo vou substituir isso aqui por aquilo ali que eu achei, ó, x menos 3 vezes x mais 5. Ó, vou conseguir simplificar já ali, ó. Esse cara simplificou com esse, então vai ficar limite de x tendendo a menos 5 de 1 sobre x menos 3. Então no lugar do x eu vou colocar menos 5. Então vai ficar 1 sobre menos 5 menos 3. Isso aqui é igual a menos 1 sobre 8. Menos 1 oitavo. Essa aqui foi a 6A. Vamos agora para 6B. Vamos lá para 6B então. Vou colocar a 6B aqui no quadro. Ela pega assim, ó, limite de x tendendo a menos infinito de módulo de x menos 1 sobre raiz de x quadrado mais 1. O que você tem que fazer quando vê x tendendo a mais ou menos infinito ali no limite? Tem que pegar os termos de maior grau, porque é só ele que vai importar, né? Por quê? Porque um valor constante, se tu tiver mais infinito somado com um valor constante, não vai adiantar de nada, porque vai dar mais infinito igual. Então vamos pegar os termos de maior grau. Isso aqui vai ser exatamente, ó, tem que pegar o termo de maior grau em cima e o termo de maiar grau embaixo. Quando o quê? Quando o x tende a mais ou menos infinito. Então vamos lá, ó. Pegando, vai ficar módulo de x, termo de maior grau, só tem um x ali, módulo de x, sobre, com raiz e tudo, ó. O maior grau é esse aqui é constante, o maior grau é esse aqui. Então vai x, raiz no caso, quadrada, isso aqui, raiz quadrada de x ao quadrado. Ok? Então tá aqui os termos de maior grau. O que eu vou fazer? Vamos pensar uma coisa, ó. Esse cara aqui, por definição, raiz de x ao quadrado, quem é esse cara aqui? É o módulo de x. Por que eu sei que raiz de x ao quadrado é o módulo de x? Porque se eu colocar o x sendo 3 aqui dentro, 3 ao quadrado vai dar 9, raiz de 9, 3. Se eu colocar o x sendo menos 3 aqui dentro, o que vai dar? Menos 3 ao quadrado, 9, raiz de 9, 3. Então, por definição, ó, raiz de x ao quadrado é sempre igual ao módulo de x. Então, raiz de x ao quadrado é sempre igual ao módulo de x. Por quê? Porque o módulo de um número, só recapitulando, o módulo de um número, ele é o próprio número se x for maior que zero e é o seu oposto menos x se x for menor que zero. O módulo de zero é zero, por isso que eu não estou colocando aqui. Tá bom? Então, o módulo de número ele é x, ele é o próprio número se x for maior que zero e menos seu oposto se x for menor que zero, que tem dentro do módulo, né? Não quer dizer que seja só o x aí. Tá? Então, isso que a gente vai fazer, ó. Eu posso substituir simples aqui, ó. Limite de x tendendo a menos infinito. A gente já sabe então que isso aqui é um módulo de x, porque recapitulando de novo, porque raiz de x ao quadrado sempre vai dar um cara positivo aqui, ó. Tá? Porque exatamente o valor que eu colocar aqui vai dar um cara positivo ali, vai dar sempre o módulo de x ali. Tá? Então isso aqui vai dar um módulo de x sobre o módulo de x. Quanto é que é uma coisa sobre a coisa? Vai dar 1, limite de uma constante, limite de 1, vai dar o próprio 1. Tá aí a resposta. Analisando de outro ângulo, como é que ficaria isso aqui? Ó? Eu podia analisar isso assim, ó. Limite de x tendendo a menos infinito. A resposta a gente achou que é quanto? 1.
Mas eu podia analisar essa aqui, ó, limite de x tendendo ao infinito de um módulo de x. O x é positivo ou negativo? Ele vem pelo negativo ou vem pelo positivo? Vem tendendo o x vai tendendo na realidade a menos infinito, valores negativos. Então eu vou chamar de x, eu vou chamar de menos x, de menos x. Então o módulo de x aqui nesse caso é menos x. Embaixo a mesma coisa, ó. Embaixo não deu módulo de x, mas quem é o módulo de x? É valores, x tendendo a valores negativos, então eu não uso x, eu uso menor que zero, que é menos x. Vou cortar, menos com menos vai dar mais 1. Limite de uma constante, a própria constante. Por que eu fiz isso? Porque às vezes podia ter dado um número ali em cima, por exemplo, podia ter dado em cima, exemplo, podia ser limite de x tendendo ao infinito, por exemplo, de módulo de x menos 1 sobre, podia ser aqui, ó, 3x ao quadrado, por exemplo, mais 2. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que pegar os termos de maior grau. Quem é o termo de maior grau em cima? Seria limite de x tendendo a infinito do módulo de x, que é o maior grau da de cima, sobre 3x quadrado. É isso que seria. Entendeu? Então, se eu pegasse isso aqui, ó, esses dois valores, o que ia acontecer? Eu ia ter que contabilizar esse negativo ou esse positivo. Nesse caso aqui, como o x tende a valores infinitos positivos, o módulo de x ele vai virar quem? O módulo de x ele vai virar x, porque se x for positivo, o módulo dele vai ficar um valor positivo. Ou seja, se o módulo de x for positivo, x é maior que zero. Então aqui ficaria já, ó, um x positivo aqui, né? Eu ia botar x positivo, isso aqui ia ser limite de x tendendo a infinito de módulo de x. Mas quem é módulo de x? Como o x tem valores infinitos valores de x tendendo a positivo cada vez maiores, o módulo de x é maior que zero, vai ser o próprio número. Então seria x assim, sobre 3x ao quadrado. Cortaria o x com x, ficaria um x embaixo, ó. Vou colocar aqui, ó, ficaria limite de x tendendo ao infinito de 1, ficou em cima, sobre 3x. Se esse x tender ao infinito, 1 sobre uma coisa muito grande, daria zero. Por isso que eu coloquei aqui, ó, fazendo desse jeito aqui para mostrar para vocês, porque aqui o módulo de x cortou com o módulo de x e deu 1. Só que poderia não ter dado o módulo de x em cima e o módulo de x embaixo. Daí eu teria que contabilizar usando esses caras aqui, ó. Se o x tender a menos infinito, eu boto menos x. Se o x tender a mais infinito, eu boto o x. Não necessariamente seja o x, ou seja, tudo que tiver dentro do módulo, ele vai ser positivo se esse cara aqui, ó, tender a menos ou mais, se ele tender a menos infinito ou mais infinito, tudo que tem aqui dentro dele, ó, vai ser positivo se o que tiver aqui dentro do módulo for positivo. Entendeu? Então, se o x for positivo, ele vai ser o próprio número. Se o módulo de x, se ele é x, se x for maior que zero, e ele é o seu oposto, menos x, se x for menor que zero. Essa foi a questão 6b. Agora vamos para a questão 6c. Questão 6c. Eu coloquei já a questão aqui, ó, para vocês no quadro. Diz que o limite de x tendendo a 4 pela esquerda de 1 menos x sobre x menos 4 elevado ao quadrado. Pega esse limite aí. Em primeiro lugar, o que você tem que fazer numa situação dessa? Tem que substituir o valor de quem? O valor do x. Então a gente tenta substituir o valor do x. É isso que a gente vai fazer, ó. Se eu substituir o valor do x em cima, ó, vai ficar 1, fazendo de cabeça, ó, 1 menos 4 vai dar menos 3. Embaixo vai dar 4 com menos 4, 0, 0 ao quadrado, 0. Opa, deu um número em cima e tendendo a 0 embaixo. Sempre quando dá esse limite, um número em cima e tendendo a 0 embaixo, o que eu tenho que fazer nesse caso? Com certeza esse limite vai dar ou mais infinito ou menos infinito. Com certeza. Então eu já vou botar aqui o resultado, ó, vai dar infinito. Só tem que saber se é mais infinito ou menos infinito. O que eu vou fazer agora? Então recapitulando, ó, se der um número em cima e tendendo a 0 embaixo, ao substituir aqui o valor do x,
é porque vai dar mais ou menos infinito, eu só tenho que saber se é mais infinito ou menos infinito. O que a gente pode fazer? Podemos analisar o sinal do numerador e analisar o sinal do denominador. Se der mais e mais, você bota mais infinito. Se der mais e menos, você bota menos infinito. E se for menos em cima e menos embaixo, você bota mais infinito. Você já vai entender o que eu quero dizer. Vou dar uma apagada aqui. Então vamos lá, vamos descobrir se é mais ou menos infinito isso aí. O que a gente vai fazer? Se é x tendendo a 4 pela esquerda, significa o quê? Que são valores um pouco menores que 4, não chegando a 4. Pode ser o quê? Menos 3, menos 2, menos 1, 3, 3,9999 menos chegando no 4. São valores de x tendendo a 4 pela esquerda. Então eu vou colocar um valor de x mais ou menos perto de 4 tendendo pela esquerda e vou ver o resultado que dá. Vou colocar em cima, sempre assim esse processo, e vou colocar embaixo. Se em cima der um valor negativo, não precisa nem descobrir quanto que vai dar esse valor. A gente não está interessado em quanto vai dar o valor, a gente está interessado só se ele vai dar negativo ou positivo para fazer o jogo de sinais e ver se é mais ou menos infinito. Então, pegando o cara de cima, ó, numerador, vai ser 1 menos x. Vou pegar aqui um valor perto de 4, tendendo pela esquerda, 3,8. 1 menos 3,8 daria o que em cima? Não precisa nem saber o valor, ó. Esse cara é maior e ele é negativo. Com 1 vai dar um valor negativo em cima. Eu vou colocar aqui, ó. Negativo em cima. Então a gente já sabe que vai dar um valor negativo no, não precisa saber quanto que é. Vai dar um valor negativo ali no numerador. Vamos pegar agora o denominador. X menos 4 elevado ao quadrado. Você concorda que qualquer valor que eu colocar aqui dentro, qualquer valor, como ele está elevado ao quadrado, vai dar um valor o quê? Sempre positivo. Por quê? Porque qualquer número, mesmo se ele for negativo ou positivo elevado ao quadrado, dá sempre positivo. Então o valor do denominador vai ser sempre positivo. Vamos fazer o jogo de sinal. Menos com mais, menos. Então esse cara aqui, ó, é menos infinito. Ah, se em cima fosse negativo, embaixo fosse negativo, menos com menos dá mais. Então, se for um limite, se tu botar um número aqui, ó, se tu substituir o limite aqui no x, o valor do limite no x, der um número em cima e der o cara tendendo a zero embaixo, pode saber que é mais ou menos infinito. Só tem que descobrir através dos sinais. Tá, e se fosse o x tendendo a 4 pela direita, eu ia pegar um valor um pouquinho maior que 4, podia ser 4,1, ia testar. Então isso é um macete que dá para vocês descobrir se é mais ou menos infinito de uma maneira mais rápida. Espero que vocês tenham gostado. Essa aí foi a questão 6C. Então curtam aí o nosso canal, vai estar aqui embaixo aqui na descrição, o PDF. Peço que vocês dêem um gostei aí, nos ajude para cada vez mais a gente divulgar mais e mais resoluções para vocês. Vai ter resolução de física, vai ter resolução de cálculo, vai ter resolução de ensino médio, ensino superior, vai ter resolução de EDO, de equações diferenciais ordinárias. E para que eu preciso que você me ajude? Eu preciso que você nos ajude, nos incentive a cada vez mais fazer produtos digitais para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal aí. Eu peço que vocês também divulguem aí para os amigos de vocês. Muito obrigado e até a próxima.